Bom dia a todos. Bom dia. É muito bom conhecê-los, né? E essa possibilidade de amizade é muito importante. Para nós, aliás, é importante para todos, mas como chegamos há pouco e vai completar ainda 8 meses cá em Portugal, então a possibilidade de relacionamento, quando é criada, nos faz muito bem mesmo, nesse processo ainda mais. Então, eu agradeço ao Pedro e aos irmãos pela oportunidade que já tivemos juntos, né? E nos fez muito bem. Então, esperamos aproveitar outras oportunidades juntos. E, enfim, precisamos, né, família? Amém? Amém? Tudo bem? Pode ser? Se formos convidados outra vez para a piscina, não tem problema. Não só para a piscina, né? Não só. Eu ainda não sei falar piscina. Nós vamos Você vai deixar sua Bíblia aberta em 1 aos Coríntios, capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os últimos versículos, do 24 ao 27. Mas antes de lê-los, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu momento, um pouquinho do meu coração. Que bom que o relógio está ali. Eu tive a impressão de que, da outra vez, ele estava só aqui. Já estava, então eu que não atentei. Que bom, tem um relógio ali. E eu preciso estar atento. Muito bem. Mas eu vou compartilhar um pouquinho do nosso momento. Como é um momento de adaptação, nós passamos por muitas tensões naturais próprias deste momento. No nosso período de treinamento para vir, que durou 3 anos, de uma maneira focada, inclusive em cursos de choque cultural, leitura de livros, orientação para a família, enfim, todo aquele preparo natural que um missionário passa para ir para uma outra cultura. Então nós passamos por isso durante 3 anos. E você saber que vai acontecer alguma coisa não dói menos quando acontece. Você apenas se lembra que, olha, eu li sobre isso. Nos orientaram a respeito. E é natural que existam os choques culturais próprios deste momento. E quando nós passamos por momentos de tensão, isso desestabiliza. E aí você precisa de uma graça redobrada, você precisa de amizade, você precisa de oração, você precisa de vigilância para você continuar focado. E esse tipo de situação que nós passamos no momento me fez lembrar, né? Me faz lembrar de alguns líderes que passaram por situações delicadas, que não atentaram para os perigos e foram desqualificados. E eu não posso, eu preciso cuidar para não ser desqualificado. E há perigos. Então eu me lembrei de alguns, semelhante à nossa, mas eu me lembrei de Moisés. Eu vou citar alguns, apenas citar um momento de reflexão bíblica que não pretende expor cada personagem detalhadamente, mas é somente lembranças para nós irmos para o texto de hoje. Eu me lembrei de Moisés, que avistou a terra prometida ao longe e ele tinha um problema sério, talvez tivesse outros, mas um dos problemas que Moisés tinha, vou chamar de irritabilidade pronta. Ele feriu a rocha e foi assim, ou posso chamar melhor, eu posso chamar de impulsividade. E olha que impulsividade é um dos perigos que eu particularmente sofro. Em alguns momentos eu sou impulsivo.
E é interessante como este perigo, que parece ser tão normal, tão comum, tão próprio da nossa humanidade, pode nos desqualificar, depende da nossa reação, depende da nossa vigilância, mas pode nos desqualificar. Eu me lembrei também de Saul. Saul, num determinado momento, ele se coloca numa posição que não era dele. Ele oferece sacrifícios a Deus, uma vez que quem deveria sacrificar estava por demorar, e ele então toma uma atitude precipitada de eu vou resolver esse problema aqui e eu mesmo vou sacrificar. Olha só, Saul ele faz uma coisa boa, mas não devia fazer, porque não era responsabilidade dele naquele momento, não era o chamado dele de prestar sacrifícios a Deus. Então ele assume uma responsabilidade que não é dele, que é uma coisa boa, né? O ato em si, olha que bom, Saul está a sacrificar a Deus, mas não era para ele fazer isso naquele momento. Então é uma outra coisa. Há coisas boas, eu vim com o coração assim, cheio de vontade de servir. E nós estamos numa missão que me provoca a ter relacionamento com todo tipo de líder, de pastores e missionários, porque o objetivo é servi-los. Me acomodo muito bem aqui nesse contexto, né? Eu falei com a Mara, puxa, serviria tranquilamente num contexto como esse, porque tem muitos pontos em comum, a teologia vai na mesma direção, mas nessa vontade de servir, inclusive aos diferentes, é natural que eu corra alguns perigos. Então eu preciso cuidar para que no desejo de servir eu não faça aquilo que não é para eu fazer. Muito bem. Me lembrei de Davi. E aí nós logo nos lembramos que Davi adulterou, então não foi possível construir o templo, tá? Mas a questão de Davi ter adulterado não foi o problema em relação à construção do templo. Quando Deus chega para Davi e fala assim, você não vai construir o templo, o argumento que Deus levanta naquele momento, e é o que acontecia naquele momento, é que ele tinha as mãos sujas de sangue, e então o seu filho faria isso. Então há situações circunstanciais nas quais o líder pode cair que o impeça de alguma missão maior. E aí eu preciso estar atento às circunstâncias que me envolvem. Porque há circunstâncias que me envolvem que podem me desqualificar para alguma missão específica. Bom, isso não é para mim agora. Eu preciso entender que esse desafio agora, nesse momento, não é para eu assumir. As circunstâncias que nos envolvem não nos permitem. Aí eu me lembrei que nós combinamos. A Mara teve altas renúncias para vir a Portugal. Acho que maiores do que as minhas. E uma das coisas que nós combinamos foi que no primeiro ano de Portugal, eu não passaria noites fora de casa. Nós teríamos esse cuidado. E aí eu me lembro que nós recebemos um convite, né? Aliás, eu recebi um convite muito interessante, muito interessante. Eu vou. E o convite envolvia algumas viagens, né? E aí nós vamos para Madrid, depois nós vamos para Sevilha, e depois vai para Faro, e aí serão grandes oportunidades e tal. E eu tive que dizer assim, irmãos, eu só posso ir para Faro. Vocês vão para onde vocês têm que ir e nos encontramos em Faro. Porque a circunstância que nos envolve no momento não me permitiu assumir algumas responsabilidades, e eu entendi. Não foi aquela coisa assim, que coisa, a Mara me atrapalhou, né? Não. Eu percebi o momento. Essa introdução está demorada hoje, né? Me lembrei de Sansão. Qual foi o problema de Sansão? Aquelas mulheres. Não, foi Dalila. Gente, o problema de Sansão
Antes de Dalila, foram outras mulheres. Então, o problema de Sansão, na verdade, não foram as mulheres. O problema de Sansão foi ele mesmo. E o que o levou àquela queda drástica não foram as mulheres, nem Dalila. Foi ele mesmo que brincou com um segredo que Deus o havia dado. E aí nós logo culpamos as mulheres, culpamos Dalila. Gente, Sansão brincou. Sabe, ele brincou. Naquele processo de revelar o segredo da sua força. Brincou uma vez, duas, três e... Enfim. Aconteceu o que aconteceu. Essas experiências me fizeram lembrar desses líderes. E que bom que por fim eu me lembrei de Pedro. Tá? Não desse Pedro. Eu me lembrei do Pedro apóstolo. Que também... negou Jesus, que também, misericórdia. Também, parece que eu falei do Pedro, né? Bom, não estou falando desse Pedro, estou falando do outro Pedro, que também negou Jesus. Não entenderam isso, não perceberam isso. Não é isso. O Pedro, apóstolo, antes de ser o apóstolo, ele negou Jesus. E assim, o que me dá esperança... O que nos traz esperança é que ele foi transformado pela graça de Deus. E ao ser transformado pela graça de Deus, ele recebe um desafio do próprio Senhor Jesus para cuidar das ovelhas de Jesus. Então a graça transformadora, da qual ele vai falar, sobre a qual ele fala, a qual ele celebra na sua carta, quando ele escreve a primeira carta, lá no capítulo 5, o Deus versículo 10, o Deus de toda a graça que nos chamou à sua eterna glória. O Deus de toda a graça, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, ele vai firmar vocês. Né? Então a ele seja a glória. Ele pode falar da graça de Deus porque ele experimentou a graça de Deus. E olha, quanta graça de Deus nós vivemos. Quanta graça de Deus nós celebramos. E parece que a graça de Deus num momento como esse que nós estamos passando como família, parece que ela aparece ainda mais. Nós nos reunimos como família para celebrar a graça de Deus. Normalmente no fim da tarde, no café da tarde, oramos juntos e lemos um texto das Escrituras, num compartilhar simples ali, não é um estudo bíblico que fazemos naquela altura. E aí nós celebramos a graça de Deus. Quanta coisa boa tem acontecido por graça de Deus. Por que eu compartilhei? Por que eu fiz uma introdução tão longa, não é? Para dizer que assim como esses líderes, assim como nós, no momento especial que estamos vivendo hoje, de adaptação cultural, assim como Pedro e família na responsabilidade, nas tensões todas que envolve esse ministério. Quando eu falo nas tensões todas que envolvem esse ministério, é porque todo líder que está à frente de um grande desafio, todo líder que está à frente de um rebanho, ele passa por tensões desconhecidas. Tensões desconhecidas a todos, que é dele, que é da intimidade dele. Um pai de família também passa. Um pai de família também passa. Uma mãe passa. Uma pessoa que vive só passa por situações próprias da sua solidão, vamos dizer assim. E aí eu fiquei a pensar nos jovens. Jovem é tranquilo. Gente, quanta tensão envolve o coração de um jovem. O Thales me compartilhou algumas coisas e depois eu fui orar por ele e tal, e eu me lembrei que na minha adolescência eu passei por algumas coisas parecidas. Aí hoje de manhã, a hora que ele estava a tomar café, o pequeno almoço, eu parei, eu estava a revisar aqui o que ia falar, e eu parei e falei, não, o mais importante agora, eu vou descer lá e falar para o Thales, eu entendo você. Aí eu comecei a contar para eles algumas histórias da minha adolescência. Eu falei, olha, é isso mesmo. É isso. Não estranho que você passa
é próprio do seu momento. A gente tem que valorizar e orar e encarar. Então, todos nós, com enfoque diferente, o seu próprio momento, a sua própria realidade, passa por perigos, passa por desafios, e se não cuidar, peca, se não cuidar, perde o foco. Às vezes não é uma questão de pecar, às vezes não é uma questão de pecar, é uma questão de foco. Se não cuidar, perde o foco e a vida fica assim, toda complicada mesmo. Né? Fica um emaranhado que não dá depois, a gente imagina que não dá para sair dele. O texto de hoje pode nos ajudar, e é a palavra de Deus, aliás, ela se propõe a ensinar o nosso coração. E vamos partir do princípio que nós estamos numa guerra, tá? Eu, como já coloquei a minha situação, estamos num desafio. Se você quiser chamar de desafio, chama de desafio. Se você quiser chamar de uma guerra, chama de uma guerra. Mas cada um vive um momento de desafio ou luta. Não é? Se você fosse gravar um vídeo que fosse para ninguém ver, fosse só para Deus ouvir, você diria o que do seu momento? A Jamile, que tem 12 anos, diria coisas próprias dela e que Deus compreende, talvez outros não compreenderiam. A mesma coisa o Pedrinho. É? E a mesma coisa o Hélio. E a mesma coisa a Bia. Não é? Próprio do seu momento. Então esse texto, ele tem uma proposta inicial, é verdade, a gente não pode fugir do contexto. Mas vamos permitir uma aplicabilidade prática. Eu preciso levar um desafio dessa palavra para o meu coração, para o meu dia a dia, para o momento que eu passo como jovem, como solteiro, como mãe sozinha, ou como mulher sozinha, ou como casal, família, não é? E aí o texto diz assim, vamos ler o texto. Vou ler a minha versão, depois eu vou pedir para alguém ler na versão portuguesa. Tá? Tem uma versão, essa que o Thales está, é uma versão portuguesa mesmo, de Portugal. Certo? O texto é 1 aos Coríntios 9. Eu vou ler do 24 ao 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, do 24 ao 27. Na minha versão diz, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Alguém leia bem forte aí. Esse texto tem que ler no contexto de luta. Tem que ler forte, como um soldado na guerra, ou como um atleta em competição. Vamos lá. Quem vai ler? Na versão portuguesa da Bíblia para Todos. Por favor. Não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte da corrida, mas só um é que recebe o prêmio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. Aqueles que se preparam para uma competição privam-se de tudo. E fazem-no só para ver se conseguem um prêmio que afinal dura pouco. Mas nós trabalhamos por um prêmio que dura para sempre. É desta maneira que eu corro e não como quem corre sem saber para onde. É assim que eu luto e não como quem dá socos à toa. Mas eu luto contra o meu corpo para o dominar, a fim de não acontecer que, andando a pregar aos outros, seja rejeitado por Deus.
Então, Paulo está aqui num contexto dos jogos istmicos, que aconteciam de 2 em 2 anos, que pode nos lembrar as Olimpíadas atuais, porque é o atletismo, e não só o atletismo, você vai perceber que nesse pequeno trecho, Paulo, ele chama a figura não só do atleta, mas do pugilista também, do boxeador. Então, haviam competições nesses jogos gregos que aconteciam de 2 em 2 anos. E aí você pode relacionar isso à competição que você tem na escola de vôlei, ou nos jogos distritais de futebol que acontecem aqui na região, ou no campeonato, enfim. Você participa de alguma competição. Você participa de alguma competição, ou você vê alguma competição, ou a sua própria vida é um desafio de atleta, é um desafio de lutador. E a primeira questão aqui, o primeiro alerta que a gente pode considerar uma introdução do texto, está no versículo 24. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que o alcancem. Então, todo mundo que corre vai ganhar o prêmio? Não. É para um vencer. Mas, para todos competirem, todos precisam fazer o quê? Inclusive principalmente aquele que quer ganhar, aquele que vai ganhar, ele precisa fazer o quê? Ele precisa correr de tal modo, o que é correr de tal modo? O que é correr de tal maneira? É correr dentro de uma regra. É isso? Corram de tal maneira. É correr dentro de regras, não só dentro de regras. É correr dentro de uma condição competitiva. Nós precisamos lutar dentro de uma condição competitiva. O que é isso? Eu vou prestar um concurso público. E aí eu já não estudo muito, porque não tenho a mínima condição de ser aprovado, não tenho a mínima condição de ser qualificado. Então eu já entro como quem já perdeu. Percebem que correr de tal modo não é só correr dentro do que se propõe. Aliás, faz parte do que se propõe, não apenas as regras, mas faz parte do que se propõe a competitividade. Eu preciso ser competitivo. Eu vou fazer um teste, eu preciso ser competitivo. Eu não vou fazer o teste porque tem que fazer o teste. Eu vou fazer o teste para atingir o máximo possível. Então, eu preciso ser competitivo. Eu vou participar de uma competição, eu preciso entender que a competição requer de mim competitividade. Ou seja, eu não vou entrar para perder. Eu não posso entrar para perder. Essa condição de entrar para perder, gente, é horrível. Quem entra para perder? Vamos lá, quem entra para ganhar? Pode perder? Pode acontecer de perder? Quem entra para ganhar? Pode perder? Pode. Quem entra para perder? Pode ganhar? Normalmente não. É mais difícil. Pode acontecer, não entrou para ganhar, mas aconteceu, ganhou. Conta-me quantas histórias disso. Normalmente aquelas histórias aquelas histórias inspirativas, não é assim, olha, eu entrei para perder, né? Eu vi na RTP o anúncio de The Voice. Começa o The Voice em Portugal. Gente, o cantor que vai para o The Voice e fala assim, eu vou cantar assim, sem muito fôlego, né? Com pouco carisma, porque, afinal de contas, tem tanta gente boa para cantar, e eu acho que eu não vou conseguir ganhar isso, não. É muito provável que ele nem entrasse para competir. Não é? Então, o alerta do texto, o primeiro alerta do texto é: se eu estou em Portugal e eu vim para servir, eu preciso lutar por isso.
se eu sou o líder dessa comunidade de discípulos de Jesus, eu preciso lutar por isso. E que bom ver isso. Percebem? Se o ano letivo começou, agora em setembro, eu preciso lutar por isso. Se eu quero tocar um instrumento, eu preciso lutar por isso. Seja lá o que for. Aliás, pai, você entrou nisso para ganhar. Mãe, você entrou nisso para ganhar. Como mãe, não é? Esse negócio de que eu entrei, sou mãe, mas se não fosse seria mais tranquilo. Não, você já é mãe. Se você não está afim de ganhar, queira ganhar em nome de Jesus. Tá? E você pai também. Já estamos nessa. Então, há situações na vida, há circunstâncias que a gente não pode dar um passo atrás e falar assim, não dá para ser. Não, já estamos, não é? Já estamos em Portugal. Já temos filhos adolescentes. Não é? Então, nós estamos nisso para ganhar. Só que às vezes a gente não sabe muito bem como ganhar. A gente precisa ajoelhar, pedir graça de Deus, buscar ajuda de outros que passam pelos mesmos desafios. Eu entrei nesse ano letivo para ganhar. É difícil. É difícil. Mas a gente entrou para ganhar. Nós não podemos nos permitir entrar para perder. Isso não é mensagem de autoajuda, tá? Isso é a consciência bíblica de que o discípulo de Jesus, o servo de Deus, ele está para lutar mesmo nessa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não disse o nosso mestre? Então, vamos seguir no texto. Quais são essas condições de competitividade? Quais são as condições de competitividade? Você quer competir? Para valer? Quais são as condições de competitividade? O texto mostra algumas. Eu vou compartilhar 4. A primeira questão que o texto aponta, ou que eu pensei aqui do texto, lutar depois de treinamento rigoroso. Eu vou lutar, eu vou correr. Eu poderia usar o verbo correr ou lutar, porque o Paulo, no contexto, ele vai trabalhar com essas duas, do atleta e do boxeador. Então eu vou lutar ou eu vou correr depois de treinamento rigoroso. Alguém entra para lutar antes de treinar? Eu vou treinar depois. Eu vou comer bem agora para atingir o peso mínimo lá, o máximo mínimo exigido, o máximo, aliás, exigido. Vou ficar tranquilo, vou assistir Netflix, vou relaxar, fico tranquilo. Depois da luta eu vou treinar. Não tem sentido. Ele vai treinar antes da luta. A luta é tal dia, então eu vou treinar, vou me preparar aqui para chegar bem lá. Então, essa questão, lutar depois de treinamento rigoroso, o texto mostra isso. É versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A primeira questão é treinamento rigoroso. Se trazemos isso para a nossa vida cristã, o que seria um treinamento rigoroso? O que seria um treinamento rigoroso se eu trago isso para a minha vida cristã? Eu tenho entendido o que Jesus ensina no contexto da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Eu tenho entendido que faz parte da minha guerra. Aliás, eu achei até criativo demais o nome daquele filme, daquele livro que já me recomendaram, não sei se é bom, mas eu nunca li nem assisti. Um Quarto de Guerra. Gente, eu preciso entrar no meu quarto de guerra. Eu tenho entendido isso. Sabe? Jesus falou, fecha a porta do teu quarto. E o teu pai que vê em secreto, ele não só ouve, ele vê em secreto, ele vai te recompensar. Então faz parte do meu contexto de guerra, de luta, de desafio, faz parte fechar a porta do meu quarto e estar na presença de Deus, mesmo às vezes sem falar, porque o pai vê, não só ouve.
Então eu estou ali e me humilho na presença do Senhor. Eu preciso entender que faz parte do meu treinamento. Alguém pode dizer assim, não, isso não é treinamento, isso é a própria guerra, faz parte da própria guerra. Pode ser, mas quando eu tenho algum desafio pela frente, fechar a porta do meu quarto faz parte do meu preparo. Às vezes é o momento da própria guerra mesmo, porque você clama, você pede a Deus e você sente todas as tensões no momento de oração. Mas pode preceder, pode vir antes de um desafio. Você precisa resolver alguma situação de documento, você precisa ir a algum sítio para conversar com alguém, algo sério, você vai fazer alguma coisa antes, eu preciso me preparar. Então, faz parte desse preparo, fechar o quarto para oração. Faz parte do preparo esse tempo em família, de reflexão bíblica, que não precisa ser necessariamente um estudo bíblico. Por favor, me entenda, eu não posso diminuir o tempo que você pode passar em família, mas às vezes nós não queremos algo muito complexo, mas também não fazemos o simples. Sabe, de abrir um texto bíblico com aquelas perguntas básicas de quem é Deus nesse texto, quem é você, e o que você pode levar daqui. Sabe, na simplicidade da palavra mesmo, de compartilhar. Então, ter um momento assim em família, ou em casal, um momento que separa tudo e vamos ouvir Deus, ou vamos orar, então tudo isso faz parte do processo. Se eu perguntasse para vocês, o que mais? Vocês poderiam me dizer outras coisas, mas não temos tempo para isso, então vou dizer que faz parte desse preparo. Não é só a própria guerra, faz parte desse preparo confissão. Sabe quantos textos bíblicos nós poderíamos abrir que nos desafia a confissão? E eu digo isso por quê? Porque quando eu confesso para o meu filho, quando eu confesso para minha esposa que eu errei, isso me prepara para ser melhor. Ou quando eu confesso uma fragilidade, isso me prepara para ser melhor. Então a confissão pode fazer parte. Ouvir uns aos outros pode fazer parte disso. Enfim, eu preciso ter um momento de preparo. Eu me lembro que antes de nós nos casarmos, nós tivemos um momento de acompanhamento pré-nupcial. Gente, como foi bom, antes de nos casarmos, termos dicas tão práticas do Paulo Santana e a Dulce para nós encararmos o desafio do casamento. E aí eles abriram os nossos olhos de, olha, tem isso que é um desafio, tem isso que é difícil no casamento. Olha, cuidado com isso, façam isso. E aí nós nos preparamos para tantas coisas, né? E às vezes não nos preparamos para viver a essência do casamento, da educação de filhos. Né? Até parece que ter filhos, eu estou vendo uma mãe ali com um bebezinho, né? A gente queria que fosse tudo tão simples, assim, aperta o botão, pare de chorar, aperte o botão, acorda, aperte o botão, coma depois, aperte o botão, não me atrapalha, aperte o botão, pula a adolescência. Não, adolescência é um momento bonito, precisamos saber encará-lo, né? Então percebem que não é assim, aí a gente precisa aprender. O momento de igreja é muito importante para a gente aprender essas coisas. Tem um curso, tem um aconselhamento, para nos prepararmos para essas fases da vida. Vamos seguir, que o tempo não para. Então, primeiro é lutar depois de um treinamento rigoroso. Segundo, lutar com consciência do tipo de prêmio que você tem para... Né? Lutar com a consciência do tipo de prêmio. Lutar com a consciência. É assim que vocês falam? Fala como português aí. Como é que é? Hã? Não, isso não é português. Aí, esse é português. Você ficou meio em dúvida se vai em Portugal, Brasil. Você ficou meio em dúvida ali, né? Como é que é? Consciência. Consciência. Mais ou menos isso.
Consciência. Exatamente. Então, consciência. Eu acho bonito, mas eu não consigo. E dizem assim, não tente, que vai ficar feio. Não tente. Consciência. Né? Então, isso é ter consciência do prêmio. Eu preciso ter consciência do prêmio. Versículo 25 ainda, a segunda parte. Para obter uma coroa que logo perece. Agora a segunda parte. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então os atletas, naqueles jogos istmicos que Paulo, do qual Paulo conhecia, eles lutavam por uma coroa que perecia, por uma coroa, segundo a Bíblia notada, seriam ramos de pinheiro, que, por mais que durasse, ainda ia secar. Então, era uma coroa de ramos de pinheiro, segundo essa Bíblia notada, que durava, mas ainda assim ia murchar. E aí Paulo fala, eles correm por uma coroa que perece, mas nós corremos por uma coroa que não perece. Ela é incorruptível, ela dura para sempre. Então, o que nós vamos ganhar se nós lutarmos dentro da vontade de Deus? O que você, adolescente, vai ganhar se você fizer a vontade de Deus? Porque não é só uma questão de, eu tenho que obedecer, obedecer, obedecer. Sim, eu obedeço, mas eu tenho recompensa. Eu não posso obedecer só para ganhar recompensa, mas eu preciso ser lembrado. A Bíblia me lembra que há promessas de incorruptibilidade, há promessas de eternidade, há promessas de bênçãos espirituais. Quando nós lemos Efésios 1:3, de que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós precisamos entender que a proposta do Evangelho, num primeiro momento, são bênçãos espirituais. Eu não posso me confundir. É o Evangelho, a proposta do Evangelho são bênçãos espirituais. Mas eu preciso me lembrar também que as bênçãos espirituais atingem a minha materialidade. Posso dar exemplos muito simples. O desafio que foi feito hoje. Aquele que recebe bênçãos espirituais reparte das bênçãos, compartilha das bênçãos materiais. A proposta do Evangelho e a consequência que vem dele, ela é originalmente espiritual. Sim, ela é eterna, ela é de incorruptibilidade. Mas não tem como nós negarmos que nessa vida, que o Evangelho afeta a nossa vida material. E quando eu digo isso, eu não estou falando de 7 passos mágicos para fazer isso e prosperar. Não. Estou falando de coisas bem simples. Por exemplo, me lembrei de alguém que fumava e gastava muito dinheiro com fumo, conheceu Jesus. A proposta do Evangelho para essa pessoa vai libertá-la e tem uma promessa eterna, é verdade. Ela está caminhando para a eternidade. Mas, gente, não ser viciado no fumo trouxe para a pessoa saúde, trouxe para a pessoa dinheiro, porque ela fumava muitos maços por dia. E mesmo ela dando as contribuições na igreja, ela investia, gastava, eu vou usar a palavra gastar, por causa da lembrança do fumo. Ela gastava menos, que na verdade é investir, ela gastava menos nas ofertas que ela dava, do que o que ela gastava fora na vida dela, que não envolvia só o fumo, que envolvia outras coisas que vinham daí. Então percebem que o Evangelho ele tem promessa eterna e de incorruptibilidade, mas ele abençoa a nossa vida aqui. Como consequência, não é como proposta inicial, crê em Jesus e você vai ter isso, isso, isso. Não. Porque você crê em Jesus, porque você vive Jesus, você pode desfrutar de bênçãos que te cercam. Por exemplo, a bênção de domingo pela manhã estar aqui.
Gente, que sítio você estaria se você não conhecesse Jesus? No domingo pela manhã? Possivelmente, eu estaria na beira do campo. Futebol amador, bebendo lá, e a família em casa sozinha. Poderia ser o meu futuro. Tá? Poderia ser o meu futuro. Então percebem que crer no evangelho me trouxe a bênção de estar aqui. E essa bênção é tão significativa que eu crio relacionamento com meu filho, passo mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa, e isso tem desdobramentos tão positivos, tão positivos. Terceiro. Lutar com foco. Então eu preciso treinar antes de lutar, eu preciso ter consciência do tipo de prêmio que vou receber, e eu preciso lutar com foco, é o terceiro, eu preciso lutar com foco. Olha o versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Aqui, desferir golpes ao ar não é uma referência ao sombra do treinamento de boxe, mas à própria luta. Então, existe alguém que luta com o boxeador, atleta lá, oficial, mas ele é o treinador. Então é como se ele fosse uma sombra. Então ele desvia dos golpes, ele está protegido e leva alguns golpes naturalmente, mas faz parte do treinamento. O texto não se refere ao treinamento. Nessa altura já estamos na luta. Então desferir golpes ao ar é você não acertar o alvo. É você não acertar o alvo. Eu preciso lutar com foco. Esse é o desafio. Qual é o meu foco na eternidade? Ou nessa vida para a eternidade? Qual é o meu foco ministerial? Qual é o meu foco espiritual? Qual é o meu foco para a minha família? Qual é o meu foco para o meu futuro? Qual a minha compreensão profissionalmente e as implicações disso no reino? Então eu preciso ter foco. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Porque quem vai para onde não sabe, chega a lugar nenhum. Ou onde chegar, chegou. Ou cheguei. Mas você queria vir para cá? Não, não queria não. Mas que bom que eu cheguei em algum lugar. Vai chegar em algum lugar. E às vezes onde não quer chegar. Então qual é o teu foco? Sim, você pode fazer planeamento, pode planear questões profissionais e de escola e como família, um passeio até, para as férias, para aqueles 15 dias que tem em dezembro, é isso? Tem 15 dias lá em dezembro? O que eu vou fazer com meus 15 dias em dezembro? Você pode planear uma série de coisas, mas nós não podemos perder o foco maior da eternidade, nós não podemos perder o foco que não é menor, mas já é mais imediato, do ministério, sem perder o foco da eternidade, e assim por diante. Então eu preciso lutar com foco. Qual é o meu foco? Para onde eu vou? Né? Eu como missionário aqui em Portugal, qual é o meu foco? Alguém me convidou um dia, irmão, vem aqui, porque nós vamos ter um curso assim, assim, assim. E eu olhei aquela configuração toda, eu falei, puxa, eu não posso participar de tudo. Eu vou ter que dizer não a algumas coisas. E essa proposta, eu pedi desculpas pro irmão. Falei, olha, muito obrigado, mas não era para eu ministrar, mas era um treinamento. Eu falei, não, esse treinamento ele não está relacionado com o meu ministério. Eu preciso focar aqui, ó. Eu vim para fazer isso. Sabe? Eu tive que dizer, e às vezes a gente tem que dizer não para muitas coisas na vida. E no dia, meu dia hoje está como? O que é prioridade no meu dia? Qual é o meu foco para hoje, domingo? Qual é o meu foco para hoje, domingo? Aí eu tenho que levar em conta não só o domingo, eu tenho que levar em conta a semana que eu tive, o sábado que eu tive, qual é o meu foco para hoje, domingo? Percebem? Enfim, foco. É verdade que Paulo fala o foco aqui é uma questão maior. Se nós vamos ao contexto, nós temos que considerar a questão ministerial. Paulo está discutindo aqui antes, né, em todo o capítulo,
Mas nós precisamos entender que foco é para tudo na vida. Foco é para tudo na vida, nós precisamos ter foco. E por fim, irmãos, por fim, 4, lutar consigo mesmo. Talvez essa seja a parte mais difícil, não é? Lutar consigo mesmo, que é o último versículo. Já lemos o 26, é isso? Lemos? Sim. Aí nós temos aqui o 27, então. O 27 mas esmurro o meu corpo. Então já não esmurro ao ar. Eu sei para onde estou indo. Tenho foco. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou lutar comigo mesmo. Então eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Eu não posso ser desqualificado. Eu compartilho a minha fé com os outros, eu compartilho a minha fé com os meus filhos, eu compartilho a fé com os meus parentes, eu não posso ser desqualificado. Então é lutar consigo mesmo. Quando Paulo fala de esmurrar o seu próprio corpo, é reduzir a si mesmo a uma condição de disciplina que me prepara para a guerra. E o que me ajuda nisso? Eu preciso considerar. Quer ver uma coisa? Eu acho que eu já falei isso aqui, eu preciso dar o testemunho de que resultou. Eu tenho a impressão de ter compartilhado. A questão de ir para a cama com o telemóvel e assistir algumas coisas, né? E aí eu lembro que a gente até compartilhava, né? Aí a Mara parava e mostrava alguma coisa, e aí às vezes eu parava e mostrava alguma coisa, e fazia parte daquele momento leitura bíblica, porque a gente tem que justificar alguma coisa que não vai muito bem. Então, depois de assistir alguma série, depois de ver reportagens, depois de ver notícias, e aí precisava terminar com a leitura de um capítulo para santificar todo aquele momento e a gente dormir tranquilo, né? Lia a Bíblia antes de dormir. Mas eu percebia que me fazia mal. Por que me fazia mal? Não era pelo conteúdo do que eu via. Me fazia mal porque eu passava mais de meia hora, de 30 minutos a 1 hora. E ficava aceso. De 30 minutos a 1 hora. Porque o telemóvel, aí você vê uma mensagem, aí você responde a mensagem. Eu passava de 30 minutos a 1 hora antes de dormir, e aí quando eu olhava no relógio, já passou. E vou acordar cedo amanhã. E aí nós tomamos uma decisão. Se eu quero ver alguma notícia, se eu quero ler um capítulo bíblico, se eu quero fazer qualquer coisa, eu não posso me permitir que seja na cama. Entendeu? Aí ontem eu fui ver mensagens e fui ler um capítulo bíblico e eu fiz em pé do lado da cama. Porque eu me lembrei do nosso combinado. Aí você fala assim, mas ficou na mesma. Não ficou na mesma, sabe por quê? Porque eu não fiquei aconchegado ali. Aconchegado? Eu não fiquei ali dessa forma, tranquilo, e o tempo foi passando. Não, fica incômodo, né? Você tá ali em pé, fica incômodo. Aí sabe de uma coisa? Já li, já vi, e foi bem mais rápido, durou 15 minutos, eu deitei. E pronto, dormi mais cedo. Acordei mais disposto hoje. Então percebem que eu preciso esmurrar o meu corpo? Eu preciso esmurrar o meu corpo, porque eu precisava estar bem aqui para hoje cedo. Não é? É só um exemplo, né, pequeno, mas que é importante. Como é que você pode esmurrar o teu corpo? Como é que você pode se disciplinar para servir melhor a Deus? Aqui você precisa dizer não. Aqui você precisa dizer não ao que você vê ou com quem você está. Aqui você precisa dizer não para melhor lutar, para melhor correr, para ser um atleta que anda dentro da vontade de Deus de uma melhor maneira. Então eu gostaria de orar com vocês para que o Senhor Deus nos dê condições de lutar, de treinar para a luta, que o Senhor nos dê condições de ter consciência das promessas dele para nós, que o Senhor Deus nos dê foco,
nos ajude a ter foco, que o Senhor nos ajude a lutar contra nós mesmos, nas nossas fraquezas e indisciplina e desvios, que o Senhor nos ajude, então, que o Senhor nos ajude a ser ajustados, né, para melhor servi-lo, para melhor honrá-lo, para melhor vivermos na nossa individualidade, como família, ou os desafios da vida, para melhor vivermos. Não é? Não é assim? Que o Senhor nos ajuste, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a bênção de refletirmos na tua palavra. É verdade que Paulo estava passando por um momento de muitas tensões e discussões em torno do ministério, nesse capítulo 9, até sobre a questão de receber ou não oferta, ou melhor, de ser, as ofertas sempre devem ser aceitas, mas de ser sustentado ou não naquele contexto que ele estava a viver em Corinto. Era um contexto diferente. E havia muitas comparações do ministério apostólico com outros. E Paulo, ele coloca a situação dele não como doutrina, mas ele mostra que é justo que as pessoas compartilhem do que têm para o engrandecimento do evangelho. E depois ele vai apontar, parece ser uma questão tão dele, tão pessoal, do ministério dele, mas Pai, quanto nos serve? Quanto é bom para nós refletirmos a partir daí? Nos ajude, Pai, a entender que nós estamos numa guerra, ou nós estamos numa luta, nós estamos numa grande competição, vamos dizer assim. Não que a gente esteja competindo com alguém, mas nós queremos ganhar, nós queremos chegar lá. E a vida é cheia de desafios. Tem desafios próprios da infância, próprios da adolescência, próprios do casal, próprios da individualidade de cada um, do momento histórico que vive. Então nós pedimos a graça do Senhor para nos preparar para a luta. A graça do Senhor para a gente não perder o foco do Evangelho. A graça do Senhor para a gente não perder o foco daquilo que é coerente com a Tua vontade para nós. Pai, nos ajude a nos ajustar de uma tal maneira que nós lutemos dentro das regras. Nos ajude a estarmos ajustados à Tua vontade. E, Pai, nós queremos mesmo que o Senhor nos ajude a cuidar dos perigos que nos envolvem. Nos mostre, nos ajude a estar atentos. Pai, por Tuas misericórdias, nos dê mesmo uma boa semana por Tua graça. Nós te agradecemos por esse tempo de palavra, por essa oportunidade do Evangelho na nossa vida. No nome de Jesus, o Senhor da igreja, nós oramos agradecidos. Amém.